Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estarmos juntos em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos então à segunda-feira, que tem como título Cristãos Providencialmente Preservados. Ainda falando aí sobre a questão da queda de Jerusalém, mas mesmo em meio a essa queda é possível ver a graça e misericórdia de Deus, pois ocorreu essa questão do grande ali conflito entre os judeus, porque eles agora tentaram se rebelar contra Roma. Dizem até que foi porque um dos procuradores que assumiu saqueou os tesouros de Jerusalém. E então, agora houve ali brigas entre os próprios judeus e eles resolveram se unir contra Roma. Roma mandou os seus líderes e nessa primeira ida, né, o que ocorreu foi que os judeus conseguiram até, podemos dizer, uma pequena vitória, já que o exército romano saiu corrido dali, que foi até quando foi liderado por Sétio Galo. E o que é que tem de interessante nessa primeira aí aparente vitória? Foi porque foi uma oportunidade para os cristãos saírem. Eles foram preservados nesse período. A lição chega a comentar dizendo assim, ó: com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para Pela, na Péria, além do Jordão. Então, até no livro Grande Conflito, Ellen White comenta com isso. Deus preservou o seu povo. Mas, olhando aí historicamente, Jerusalém tinha o templo, 3 muros, e então eles começaram a invadir em abril do ano 70 depois de Cristo, conseguiram vencer esses 2 muros, e mais ou menos ali em agosto o terceiro muro caiu, e Jerusalém então foi queimada, principalmente o templo. Uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem disso, que já falamos aqui algumas vezes no canal, que o centro da adoração de Jerusalém, era o templo. Mas e agora os judeus sem o templo? Como é que ficou? Eles se voltaram mais ainda para o estudo da lei. Então os saduceus mesmo ficaram meio perdidos em suas atividades e o judaísmo voltou-se para o aspecto rabínico. Então voltou-se mais ainda para o ensino dos mestres, pois agora o foco da sua adoração passou a ser a lei e não mais o templo, a presença de Deus. E isso trouxe grandes prejuízos para a nação, principalmente na sua compreensão daquilo que é esperado para o tempo do fim. A lição ainda comenta o seguinte, por meio da pergunta: o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? E a gente percebe, principalmente no verso áureo que lemos desta semana, Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, de que Deus cuida do seu povo, Deus o protege. A gente sabe que até chegar à volta de Jesus, o povo de Deus passará por várias dificuldades e problemas, mas Deus continuará cuidando. Flávio José chega a dizer, o historiador, que nessa invasão a Jerusalém chegou a morrer cerca de 1 milhão de pessoas. E vocês podem pensar, Deus então pesou a mão sobre Israel, Deus permitiu que o povo, Deus queria que o povo morresse. Não se esqueça, como enfatizamos ontem, que Deus, por meio de Cristo, avisou que o que aconteceria em Jerusalém, o que aconteceria com o templo, falou sobre o cuidado que deveria ter, e o povo não se converteu, não quis ouvir. Então as consequências ficam de escolhas erradas. Você percebe que o assunto ele é tão importante que no livro O Grande Conflito de Ellen White, a destruição do templo vem logo no primeiro capítulo. Porque entendermos sobre a queda de Jerusalém, sobre a queda do povo escolhido de Deus, é uma reflexão para nós que vivemos no tempo do fim, de que um grande conflito existe. E quando diz que, se possível, Satanás enganaria até os eleitos de Deus, é porque, assim como Israel falhou em sua competência como povo escolhido, hoje aqueles que aceitam a Cristo e fazem da sua vida essa aliança com o Senhor, pode acabar sendo enganado, caindo no laço do inimigo. Verdade misturada com mentira se torna mentira. Então a gente precisa ter esse cuidado e cautela no serviço do Senhor e na dedicação que temos para Ele. A lição diz assim, ó: os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. O grande conflito em que os discípulos de Jerusalém rendiam a vida
não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seu posto. Satanás tentou destruir aqueles que foram pioneiros da verdade, mas o seu sangue servia como adubo para que o evangelho crescesse ainda mais, a semente do evangelho alcançasse a outros. Então, queridos, não tenha medo de espada, de fogo, do que virá, porque Deus usará cada um de nós que se permitir como instrumento em suas mãos, independente das consequências. Entenda que se a vida aqui não for como você quer ou não chegar aos anos da sua velhice, Deus tem uma eternidade esperando por nós. Por isso que dedicar a vida, dar a vida por Cristo, não é em vão. Por isso que faça as vontades de Deus, siga a verdade de Deus e colha as consequências do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, obrigado por cada amigo que veio no canal, que a Tua graça e poder esteja sobre eles e que a cada dia possamos buscar Te conhecer, fazer o que Te agrada, viver uma vida fiel e sincera ao Teu lado. Ajude-nos a nos preparar para o tempo do fim e dê-nos um dia feliz em Tua presença. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Até amanhã no mesmo canal. Tchau, tchau.